Você que trabalha com logística, contabilidade, área fiscal, com recebimento de mercadorias, você precisa conhecer um dos documentos mais importantes na área de transportes, que é o CTE. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre esse documento, assim como eu fiz no vídeo anterior sobre análise de nota fiscal. Bom, e para você que não me conhece, eu sou Jefferson Carlos, técnico em logística, tecnólogo em comércio exterior. Atualmente trabalho no transporte aéreo nacional e seja muito bem-vindo a esse canal, o canal Logisticas. Então já se inscreve nesse canal, ative os sininhos das notificações para os próximos vídeos que semanalmente eu estou atualizando aqui no canal. Primeiramente, o que é um CTE? CTE é um conhecimento de transporte eletrônico. Ele é um documento que ele prova quem está transportando uma carga, no caso o transportador. Ele também é conhecido como DACT, Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico. Se você viu o meu vídeo sobre a nota fiscal, você viu que a nota fiscal é obrigatória para transporte de cargas no Brasil, mas acompanhando a nota você tem o DACT. Se, por exemplo, um fornecedor ele produz uma mercadoria e ele não será ele que irá entregar esse produto até o destino final. A carga foi produzida em São Paulo e vai ser entregue lá em Boa Vista. Ele contrata um transportador para levar essa carga nesse trecho. Então o transportador recebe essa mercadoria, faz a pesagem, tira as medidas e emite o DACT, que vai em anexo à nota fiscal. Então esses dois documentos vão provar não somente quem produziu, no caso da nota, mas também provam quem está transportando, que é o caso do DACT. Bom, aqui na sua tela você tem um documento inteiro, que ele é um dos modelos de conhecimento que existem. Existem vários modelos, mas eu vou tomar como base o número 57, que é utilizado pela transportadora Global Cargo, para eu poder explicar aqui de forma mais didática possível a explicação e entendimento desse documento. Então, na primeira parte, como vocês podem ver na sua tela, nós temos a parte da identificação do transportador. Do lado esquerdo, nós temos a logo dele e os dados da empresa transportadora. Abaixo, nós temos algumas informações sobre o tipo de serviço que está sendo prestado. Como ele diz, tipo de CTE, tipo de serviço, código fiscal de operações, natureza da operação. O que é isso? Assim como a nota fiscal tem um código para aquele tipo de operação de emissão de nota, ou seja, uma nota de venda, é uma nota de remessa para conserto, assim como a nota fiscal tem isso, o CTE também tem um código explicando qual é a natureza daquele tipo de serviço que está sendo prestado. Aí você tem do lado direito dessa parte inicial do documento alguns dados que identificam o nome do documento primeiramente, DACT, Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico. Você tem o nome do modal em que aquela carga está sendo transportada. Você tem o número do CTE, como você pode ver, que é acompanhado pela série, pelo modelo, pela quantidade de folhas, nesse caso tem uma folha. Você tem a data de emissão, a data e a hora exata de emissão daquele documento. O código da SUFRAMA, a inscrição da SUFRAMA do transportador, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Você tem a chave que é utilizada para identificar aquele material de forma eletrônica, né? Aquele documento de forma eletrônica. Se você lê essa chave no site da Cefaz ou num sistema, você consegue visualizar todas as informações que há nesse documento. Você tem o código de barras, né, dele, a chave dele, tem até um site, o site da Cefaz, no próprio documento, explicando que você pode visualizar ele de outra forma além dessa que você está vendo. Na segunda parte nós temos dados sobre o início e o término da prestação de serviço. Observe bem essa imagem. Você tem no decorrer dela, aí do lado esquerdo acima, o início da prestação, que fala o nome da cidade, a sigla da cidade e o estado, ou seja, o local onde a carga saiu. Do outro lado nós temos o término da prestação, que nesse caso aí é Manaus, tem o nome da cidade, a sigla dela e a sigla do estado. Abaixo nós temos os dados do remetente da carga, onde você vai ter o nome da razão social, CNPJ, endereço, CEP e tudo mais. Ao lado você tem os dados do destinatário da carga, para ela a qual aquela carga se destina.
Abaixo disso, você tem dados do expedidor e do recebedor, que nesse vídeo eu não vou me atentar muito a isso, porque ele envolve um pouco redespacho de carga. Eu vou explicar isso em um outro vídeo futuramente, que eu vou puxar esse que eu estou explicando agora. Mas abaixo você tem os dados do tomador do serviço. Como assim? Para o transportador, existe alguém que pagará aquele frete. Pode ser o remetente da carga, o destinatário da carga ou um terceiro. Então, aí na parte do tomador do serviço ficam os dados de quem precisa ser cobrado sobre aquele serviço de transporte. Então, logo aí você vê de onde a carga está saindo, de onde é o destino dela, qual a empresa que está enviando, qual a empresa que está recebendo e quem pagará aquele frete. Quando o entregador for fazer a entrega daquele material, ele vai olhar os dados do destinatário, o endereço, se possível pode até ter um ponto de referência aí nessa descrição, o telefone do destinatário, que facilita aí no ato da entrega. Em seguida, seguindo o nosso raciocínio, nós temos as características da carga, aí no conhecimento de transporte eletrônico. Nós temos o produto predominante, se é alimento, se é peça automotiva, se é equipamento eletrônico. Você tem outras características da carga, você pode colocar se ela é fracionada ou carga lotação. Dados como o valor total da mercadoria, que é a mesma coisa que o valor total da nota fiscal. Abaixo você tem o peso bruto da carga, o peso cubado, que é basicamente o espaço que a carga ocupa em um veículo transformado em quilos. Você tem a cubagem em si, em metros cúbicos, e a quantidade de volumes daquela carga. Atenção! Se você rever o meu vídeo sobre nota fiscal, você vai ver que na nota fiscal tem uma descrição sobre a quantidade de itens. Agora, itens de uma nota fiscal é uma coisa, quantidade de volumes para transporte é outra. Uma nota fiscal pode ter 1000 itens, que podem estar em 3 volumes apenas. Então, no conhecimento vai estar 3 e na nota pode estar descrito detalhadamente 1000. Aparentemente não bate as duas informações, mas é porque os 1000 itens estão em 3 volumes. Então precisa ter essa diferenciação. Do lado você tem dados como o nome da seguradora e o número da apólice de seguro. Toda transportadora séria em si, ela trabalha com o seguro de carga, como é o caso da Global Cargo, caso ocorra alguma coisa com aquela carga que você não controle, uma perda, um roubo, um furto, a carga acabou sendo molhada, sendo que não poderia. Então é importante ter seguro de carga para que o cliente, dono da carga em si, ele possa ter pelo menos o valor da mercadoria de volta. Ele pode não ter a carga mais, mas pelo menos o valor de volta ele vai ter para não ficar aí tanto no prejuízo. Componentes do valor da prestação de serviço. Aqui vai uma parte que eu acredito que é muito importante e muito interessante para muitos de vocês. O quanto afinal eu estou pagando em frete. Nessa parte do conhecimento ele mostra de forma bem detalhada. Então fique atento a essa imagem. Você tem, durante toda a composição, do lado direito você tem o valor a receber, que é o valor total da prestação de serviço. No caso aí 1.123,53, esse é o valor total do frete. Mas como ocorre a composição? Aí você vai para o outro lado esquerdo. Você tem ad valorem, frete peso, TDA, que é taxa de difícil acesso, você tem taxa de coleta, taxa de CRIS, CRIS é gerenciamento de risco, que é cobrado dependendo do tipo de carga. Você tem taxa de entrega, TAD, que é uma outra taxa que muitas vezes cobra pela emissão de um documento. Então, no conhecimento de transporte, ele sempre tem a descrição detalhada de cada componente daquele valor final. Algumas transportadoras têm mais detalhes, outras menos. Mas o importante é você ler de um por um e compreender exatamente o que você está pagando, e aí vai compor o preço final da prestação do serviço. Abaixo você tem as informações relativas a um imposto que a transportadora vai ter que pagar para o governo. Ela não fica 100% com aquele valor, é claro. Você tem a classificação tributária, a base de cálculo, que é feita baseada no valor do serviço, do frete, a alíquota, no caso do ICMS. Nesse caso aqui, como é um transporte interestadual de Santa Catarina para Manaus, para o Amazonas, então você tem cobrança de ICMS.
Nesse caso, a alíquota de ICMS entre esses dois estados é 7%. E aí você tem o valor do ICMS que será cobrado. Então, quando a transportadora cobra aquele serviço, também está embutido o valor do ICMS que ela vai pagar e outras taxas também inclusas. Então ela não fica 100% com aquilo. Você que trabalha com recebimento de mercadorias, setor de compras, fique atento a cada componente para você entender exatamente o que você está pagando para o transportador. Em seguida, nós temos documentos originários. O que é isso? Todo conhecimento de transporte ele é emitido baseado em um documento anterior. Qual é? A nota fiscal, nesse caso aqui específico. Então, nós temos os dados da chave da nota fiscal, ou se o conhecimento de transporte ele é baseado na emissão de outro conhecimento de transporte, que é o caso de redespacho, que eu explicarei em um outro vídeo. Então, a nota fiscal é o primeiro documento que é emitido, o conhecimento de transporte é emitido baseado na nota, né, tendo como premissa a nota, tanto que é colocado o valor da nota fiscal, que é o mesmo valor da mercadoria, e existem documentos que são emitidos baseados no conhecimento de transporte, que eu também ficarei explicando em outros vídeos específicos, como o caso de uma WB e alguns documentos aqui da Infraero de Manaus, por exemplo. Nesse conhecimento nós temos informações adicionais, onde o próprio emissor ele pode digitar dados complementares, como o complemento do endereço, ponto de referência, o número do contato do destinatário, escrever o modal, o trecho, informações mais detalhadas. Pode colocar que o frete é FOB conforme está na DANF, que é a nota fiscal. Temos informações sobre o modal rodoviário, o código do emissor, que é o código interno do transportador, sobre aquela pessoa que está emitindo o documento. Cada emissor tem um código em si que é interno, que é a questão do sistema. Algo interessante nesse conhecimento é que ele tem um QR Code, que aqui no caso eu retirei, mas se você tiver com o original na mão, você pode fazer a leitura com a câmera do seu celular. Ele te dá um link, onde você acessa o site da Cefaz e visualiza os mesmos dados que eu estou vendo. Nesse conhecimento também tem informações, tem um espaço na verdade reservado ao fisco. Caso a fiscalização pare aquela carga e queira fazer algo, pode colocar um carimbo de liberado, ou de retido, ou de alguma restrição, fazer alguma assinatura aí nesse espaço. E por último nós temos o canhoto do conhecimento de transporte, que ele é uma área destacável, onde é ali que o cliente vai assinar o seu nome, de preferência legível, e atualmente ele precisa colocar o número do RG ao lado do nome, porque a Cefaz está pedindo. O RG, a data e a hora que ele está recebendo aquela mercadoria. Então o cliente obviamente primeiro precisa conferir a mercadoria e depois fazer a assinatura ali do documento. Esse canhoto pode ser destacado e levado para o transportador para ele arquivar. Ou tem transportadores que, por exemplo, imprimem duas vias do conhecimento, dão uma inteira para o cliente e ficam com uma outra inteira para si, para arquivar e baixar ali no sistema. Hoje no nosso mundo tecnológico, quando o cliente recebe uma carga, tem vários aplicativos onde o próprio entregador ele tira foto do local, se tiver fechado, ele coloca como justificativa o local está fechado. Se ele entregou a carga, ele tira foto do documento e já baixa automaticamente ali no sistema atualiza. Caso esteja algum problema na hora da entrega, não só o documento tem alguns trechos para você assinar lá, como você pode ver aí, o cliente mudou-se, cliente ausente, entrega realizada com sucesso, endereço não localizado, a carga foi recusada. O entregador ele precisa preencher esses pequenos pontos como respaldo do que aconteceu na hora da entrega. E caso a entrega tenha sido feita com eficácia, ele vai baixar ali direto ali no seu aplicativo, no seu mobile, fazendo aquilo que é full time, aquilo que é feito em tempo real, que é o importante nesse mundo modernizado que a gente tem. Então eu espero que você tenha entendido sobre esse conhecimento de transporte, esse documento. Esse foi o nosso vídeo sobre a playlist de legislação e tributação logística. Se inscreva nesse canal, deixe aí o seu comentário, ative os sininhos das notificações. Eu farei muitos outros vídeos sobre essa área de legislação e tributação, principalmente explicando o documento, já que eu tenho acesso, já que eu trabalho com transporte aéreo nacional, eu tenho acesso a muitos documentos
Então eu vou aproveitar todo esse conhecimento que eu tenho para estar compartilhando com vocês. Então, até a próxima.